Então vamos lá, né? A pergunta que todos fazem, né? Como escolher um bom livro? Bom, imagina que você quer começar a ler, você começa a fazer o quê? Primeira coisa, começa a pedir indicação para os outros, na é verdade? E quando você pede essa indicação para uma pessoa que lê, vem uma enxurrada de indicação, né? De best-sellers, que são livros bons que você precisa começar a ler. E aí o que você faz? Vai lá, escolhe um título e começa a ler aquele livro. E aí você tá com aquele sentimento, né? Você tá empolgado, fala, agora vai dar tudo certo, eu vou me tornar um leitor, vou começar a ler todos os dias, e eu vou decorar esse livro e vou começar a falar para os outros. Aí você lê uma página, você lê 5 páginas, você lê 10 páginas, 15 páginas, e o sonho desaba. Por quê? Porque, de fato, ler livros ele é um desafio. Não é uma coisa tão simples assim. Ele pode ser, mas de começo não é. Então, olha só, às vezes o desafio é porque você começa a ler o livro, ele é maçante, ele não é interessante. Outra coisa, você começa a ler aquele livro e você não consegue ver o valor prático dele para você, você não consegue ver ele, como aplicar ele para a sua vida, né? E um dos outros motivos também é que você acabou de ler e você não se esquece, você não lembra o que você acabou de ler. Aí com essas três coisas você começa a se perguntar, pô, será que vale a pena eu continuar lendo? Será que ler é para mim mesmo? Então, olha só, isso pode acontecer com todo mundo, já aconteceu comigo várias vezes, né? Mas olha só, por que, que um best-seller pode não tocar o nosso coração? Por que, que ele não empolgou? Eu acredito em três motivos. Primeiro, o livro não é para você, não é para nós, isso pode acontecer muito. Segundo, não era o momento, às vezes a nossa capacidade cognitiva, intelectual ainda não está preparada para aquele livro. E terceiro, e acontece mais do que você imagina, o livro é ruim mesmo, tá? Não é porque é best-seller que é bom, tem muito livro ruim. Bom, comigo já aconteceu isso aí. Eu fui ler 1984 e Admirável Mundo Novo a primeira vez, foi um desastre. Mas porque eu ainda não tinha madureza para entender aqueles livros. E depois eu fui ler também Crime e Castigo, Dostoiévski, que todo mundo elogia, e também não deu certo para mim, porque não era o momento certo, quero ler ele no futuro. Bom, mas aí vem aquela questão, como que eu vou resolver esse problema, né? Bom, primeiro conselho que eu já te dou, se você estiver lendo alguma coisa que não tocar seu coração, não repercutir com o seu coração, abandona. Nada de ler um livro até o final, senão você vai traumatizar com os livros. Se o livro não for bom, abandone. Outra coisa, pare de pensar no livro, pense em você. Como assim? Pensa assim, qual que é a sua necessidade? O que, que você precisa? Você precisa de mais dinheiro? Você precisa melhorar seu relacionamento familiar? Você precisa melhorar suas relações humanas, né? Com as pessoas que você trabalha, com as pessoas que você interage. Aí eu vou pegar o meu exemplo. O que eu estava precisando e que eu queria começar a criar conteúdo, então eu precisava expandir minha criatividade. O que, que eu fiz? Eu comecei a pesquisar livros sobre criatividade. O que, que eu comecei a fazer? Eu fui lá na Amazon mesmo, e comecei a procurar livros que falavam sobre criação de conteúdo, sobre artista, como se tornar um artista. E aí é muito importante nesse ponto você prestar atenção aos termos. Imagina que você quer, por exemplo, cuidar de filhos. Então não adianta você pesquisar sobre famílias. Coloca exatamente como cuidar de filhos ou criação de filhos. Os termos vão ser muito importantes nisso. Aí você vai começar a prestar atenção nas notas. Quantas notas esse livro tem? 4.1, 5, 5, 5? Qual que é a pontuação dele? Aí você olha quantas pessoas avaliaram aquele livro, vai te dar um norte se aquele livro está sendo muito lido ou não. Aí eu pego todos aqueles livros e guardo numa wishlist, numa lista de desejos. E aí depois eu entro livro por livro e começo a ler as recomendações daqueles livros. Lá vai ter os pontos altos, né, o que as pessoas mais destacaram daqueles livros, e depois eu começo a ler os principais comentários. Bom, aí o que, que você faz também? Depois que você fez tudo isso, baixa uma amostra do livro e começa a ler. Vê o que você acha daquele livro lá. Eu comecei criação de conteúdo assim, não sabia nada basicamente, né? Mas como criar, como ter inspiração, eu não tinha nada de ideia. Aí o que eu fiz? Fiz exatamente isso. Coloquei lá sobre pesquisa sobre criatividade, ou como se tornar um artista, que eu já mencionei, e a Amazon me deu uma infinidade de livros lá, né? E eu lembro que eu selecionei vários deles, né? Eu selecionei Hobby como Artista, Ato Criativo, que é maravilhoso, mostra o seu trabalho. Hobby como Artista e Mostra o seu trabalho, eu sou apaixonado por esses dois livros, por mais que eles sejam bem curtinhos. O Caminho do Artista, que me ajudou a começar a escrever todos os dias, eu não tinha esse hábito, achei muito gostoso. E o Ato Criativo. E um dos livros que mais tocou meu coração, por isso que eu falo que o livro tem que repercutir com você,
É a prática que foi o que motivou a fazer esse canal, né? Todos os outros me deram, então, informações e esse me levou até a prática, né? Por que é importante você, então, criar toda essa abundância de informação, né? Tem um texto que eu gosto muito, é que Jesus fala, né, que é da abundância do coração que a boca fala, né? Conforme você vai absorvendo muitos conteúdos a respeito do tema que você quer melhorar, automaticamente você começa a falar sobre ele, você começa a falar sobre os outros, né? Para os outros, perdão. O quarto conselho que eu dou é já aplica de imediato, né? Olha só, não tenta decorar. Por quê? Porque quando você aplica de imediato, você vai ver o gap entre o que você leu e entendeu e a prática. Tem uma distância entre os dois. E quando você já aplica de imediato, você já vai ter a noção de onde você está falhando. Olha só, por exemplo, você já leu em voz baixa, assim, só com a mente? Você não tropeça, não é verdade? Porque quando nós estamos lendo com os olhos, nós não cometemos erros. Mas quando nós vamos começar a ler em voz alta, aí nós começamos a errar, não é verdade? Então ali, quando nós vamos praticar o ler em voz alta, nós começamos a ter essa falha. E isso que é importante. O que eu quero dizer com essa pequena ilustração? Quando nós só lemos, fica só aqui na mente, nós não conseguimos ver os pontos falhos que nós temos. Porém, quando nós começamos a aplicar, nós começamos a ver as dificuldades de entendimento que nós estamos tendo com aquele livro. E fica muito mais fácil ajustar. Nós não vamos para um próximo capítulo se nós não entendemos o anterior. Por isso que é importante aplicar de imediato, né? Então vamos lá, vamos fazer um resumo bem básico aqui, né? Abandona qualquer leitura se ela não tocar seu coração. Segundo, não foque no livro, foque nas suas necessidades, no que você precisa. Terceiro, procure na Amazon sobre essas suas necessidades. Seja ganhar mais dinheiro, seja cuidar melhor da família, melhorar o seu relacionamento. Preste atenção nas notas, a quantidade de comentários, leia os pontos altos e os comentários. Quarto, aplica de imediato tudo que você aprende. 5, que é muito importante, respeite seu tempo. Não insista numa leitura que não está tocando o seu coração ou que não tem validade prática na sua vida. Bom, então aqui, como sempre, né, peço para vocês, por favor, clica, comenta e compartilha nesse livro. Estou começando agora, me ajuda. Se eu conseguir trazer alguma coisa boa para você, faz esse favor para mim. Clica, comenta e compartilha, né? Aqui embaixo, comenta para mim, por favor, qual foi o livro que você abandonou. Você já chegou a abandonar algum? Comenta para mim qual foi que você abandonou. E outra coisa, né? Aqui o YouTube vai deixar um vídeo para você recomendado. Por favor, clica nesse vídeo e assiste ele, por favor.